Agora quero falar sobre o módulo FS. FS significa Sistema de Arquivos, File System, e como você pode esperar, esse módulo é responsável por permitir o acesso ao sistema de arquivos. Operações como criar pastas, criar arquivos, ler arquivos, escrever em arquivos, todas essas operações e tarefas semelhantes podem ser encontradas no módulo FS. Agora quero enfatizar que isso só pode ser feito com Node.js. Não temos acesso ao sistema de arquivos FS no JavaScript do navegador. Quando estamos no ambiente do navegador, não temos acesso ao sistema de arquivos. Isso é um mecanismo de segurança que impede que o navegador seja muito invasivo e realize operações que não deveria. Assim, mesmo que você acesse um site malicioso, ele não terá todas as permissões e será muito difícil acessar o sistema de arquivos pelo JavaScript no navegador. Por outro lado, no Node.js, isso é muito fácil e direto. Isso ocorre porque o Node.js foi projetado para ser executado no servidor, onde você tem acesso total ao sistema de arquivos do servidor. Você pode ler arquivos, escrever em arquivos e realizar várias outras operações desse tipo. Então, mais uma vez, vamos começar importando o módulo FS. Vou apagar tudo o que temos aqui e mais uma vez vamos usar a palavra-chave require. Como mencionamos antes, a palavra-chave require retorna um valor que geralmente é salvo em uma constante. Então vamos criar uma constante e armazenar nela o que for retornado do módulo FS. Vou chamar essa constante de FS, usando o próprio nome do módulo que estamos importando. Agora, digamos que eu tenho um arquivo no meu sistema de arquivos. Para manter as coisas simples, vou colocar esse arquivo na mesma pasta da minha aplicação. Aqui, vou criar um novo arquivo de texto e chamá-lo de story.txt. Quero que esse arquivo story.txt tenha algum conteúdo. O que estiver nele não importa muito, então vou simplesmente copiar um texto aleatório da Wikipédia. Agora que temos algum texto no nosso arquivo, vamos voltar para a nossa aplicação. Para ler o conteúdo do arquivo no nosso programa, vamos usar a função readFileSync. O sufixo sync significa que essa é uma função síncrona. Mais tarde, veremos como fazer isso de forma assíncrona. Mas, de maneira geral, funções síncronas são mais fáceis e diretas, então vamos começar com isso. Para acessar a funcionalidade do módulo FS, escrevemos o nome do módulo FS, seguido de um ponto. Isso nos permite ver todas as funções e variáveis disponíveis nesse módulo. Como eu disse, o método que vamos usar é readFileSync, e ele está aqui. Como parâmetro para essa função, precisamos passar o caminho do arquivo que queremos ler. No meu caso, é story.txt. Vamos armazenar o conteúdo retornado em uma nova variável. Vou chamá-la de story. Então a frase pode ficar assim: e vamos exibir no console o valor desta variável, que deve conter o conteúdo deste arquivo. Vamos executar nosso programa e não é exatamente o que esperávamos. Como você pode ver, aparece uma longa lista de números, mas não o texto. Por que isso acontece? O readFileSync, por padrão, retorna um buffer, que é representado por uma lista de números. Se quisermos o conteúdo como texto legível, precisamos passar um segundo parâmetro, que é o tipo de codificação, encoding. A maioria dos arquivos nos sistemas operacionais modernos usa a codificação UTF-8, que é um formato muito popular e provavelmente o que você precisará. Então, vamos especificar UTF-8 aqui. Agora, se executarmos nosso programa novamente, veremos o conteúdo do nosso arquivo corretamente. Agora, vamos ver como escrever em um arquivo de texto. Assim como temos fs.readFileSync, também temos fs.writeFileSync. Quais são os parâmetros que essa função recebe? O primeiro é o caminho do arquivo, mais uma vez. Vamos chamar o arquivo de texto que vamos escrever de examplefile.txt. O segundo parâmetro é o próprio texto que queremos escrever no arquivo. Então vamos comentar essas duas linhas e executar o programa. Podemos ver que um novo arquivo foi criado, examplefile.txt. Esse é o nome do arquivo que especificamos aqui. Se olharmos o conteúdo desse arquivo, veremos o texto que especificamos. Esse texto foi escrito no arquivo. Agora, como você pode notar, não especificamos a codificação, mas o texto foi escrito corretamente de qualquer forma. Isso acontece porque a codificação padrão é UTF-8.
então não precisamos especificá-la. No entanto, podemos adicioná-la como um terceiro parâmetro. Se eu especificar UTF-8 e executar o programa novamente, o resultado será exatamente o mesmo, pois, como mencionado, UTF-8 já é o padrão. Agora, quero que você perceba que essa função substitui o conteúdo do arquivo. Se eu alterar o texto, por exemplo, substituindo a palavra texto por parágrafo, e executar o programa novamente, veremos que o arquivo foi atualizado. E não vejo mais uma história aqui, nem um texto, nem o que quer que tivéssemos antes. Agora vejo um parágrafo. Então o texto foi substituído. Se eu quiser anexar ao arquivo, ou seja, não quero substituir o que já temos aqui, mas sim adicionar ao final do arquivo, podemos usar append file sync em vez de write file sync. E isso funciona assim. Usamos fs to append file sync e, claro, vou escrever no mesmo arquivo. O segundo parâmetro é o texto que quero anexar. Se executarmos este programa, veremos que agora temos no arquivo, aqui está um exemplo de parágrafo, e logo depois, aqui está o texto que adicionamos. Aliás, podemos adicionar uma barra invertida para quebrar a linha e ver o texto em linhas separadas. Agora já sabemos como ler um arquivo e como escrever em um arquivo. E quanto a pastas, também podemos criá-las usando a função mkdir sync. Vamos testar. Então, usamos fs-mkdir sync e digamos que eu queira chamar a pasta que estou criando de example-dir. Se eu executar este programa, posso ver que a pasta foi criada. Ela está vazia, é claro, mas está aqui. Foi criada. Aliás, o que você acha que aconteceria se eu tentasse executar este programa novamente exatamente como está agora? Receberíamos uma exceção. Ou seja, uma exceção foi lançada e o motivo é que essa pasta já existe. O Node não conseguiu criar a pasta porque já existe uma com esse nome. E isso gerou uma exceção, fazendo com que nosso programa falhasse. Por isso, é sempre melhor verificar se a pasta já existe antes de tentar criá-la. Para verificar se uma pasta existe, podemos usar a função existSync. Então, usamos fs por existSync. E aqui eu vou verificar o recurso que quero conferir se existe, certo? Vou passar o nome da pasta. Se essa pasta existir, a função existSync retornará true. Mas eu quero criar a pasta apenas se ela não existir. Então vou adicionar aqui not. Se essa pasta não existir, eu a criarei. E se eu executar meu programa agora, não recebo nenhuma exceção, porque mesmo que a pasta já tenha sido criada, meu programa a identificou e não tentou criá-la novamente. Se eu agora excluir a pasta example-dir e executar o programa novamente, posso ver que ele identificou que a pasta ainda não existe e, portanto, a criou. Aliás, já que estamos falando sobre arquivos e pastas, podemos descobrir o caminho da pasta atual, ou seja, a pasta em que nosso programa está sendo executado, usando a constante sublinhado dirname. Vamos tentar usá-lo. Usando a constante sublinhado dirname. E rodarmos o programa, podemos ver o caminho completo da pasta que contém o nosso programa. Ou seja, meu arquivo javascript app.js está dentro dessa pasta, e o caminho completo para essa pasta é exatamente o que foi exibido. Aliás, você pode notar que esse caminho usa barras invertidas. Isso é uma particularidade do Windows. Em um sistema Linux ou Mac, o caminho pareceria um pouco diferente, usando barras normais. No entanto, essa constante cuida disso automaticamente, então não precisamos nos preocupar com o sistema operacional em que estamos rodando o programa. Se estivermos em um sistema Linux, as barras invertidas seriam substituídas por barras normais automaticamente. Agora eu quero enfatizar que isso não é nada além de uma string, e posso provar isso para você escrevendo typeof aqui. Se executarmos este programa, podemos ver que estamos falando de uma string. Então, esse caminho, o dirname path, não é nada além de uma string. Mas essa string está no formato do sistema operacional em que estamos rodando. No meu caso, Windows, então temos essas barras invertidas. Outra coisa que quero mencionar a esse respeito é a criação de uma subpasta. Digamos que eu queira criar uma pasta dentro da example-dir, certo? Suponha que dentro da example-dir eu queira criar uma pasta chamada subfolder. Eu posso, claro, usar a função mkdir sync novamente
e quero que minha subfolder seja criada dentro da example.dir. Então example.dir vai subfolder, porque esse é o nome que quero dar à minha subpasta. Se eu executar esse programa agora, não preciso mais dessa linha, vejo que agora terei uma subfolder dentro da example.dir. O problema é que, se eu excluir a example.dir e tentar rodar o programa novamente, ele falha. Não funciona porque a pasta que deveria conter a subfolder não existe. O caminho no qual deveríamos criar a subfolder não existe, e essa chamada falha. Então, como podemos fazer isso de qualquer forma? Como podemos criar essa subpasta? Uma maneira seria primeiro criar a example.dir. Se quisermos o código completo, seria algo assim. Primeiro preciso garantir que a pasta externa não existe ainda. Se ela não existir, eu a crio. E uma vez que a pasta externa existe, sei que ela existe, então posso verificar se a subfolder já existe. Se não existir, posso criá-la também. Então essa é uma forma de rodar esse programa. E agora podemos ver que a pasta externa foi criada, e dentro dela também temos a subfolder. Mas existe um jeito mais curto de fazer isso. Na verdade, não precisamos criar a pasta externa manualmente. O que podemos fazer aqui é passar um segundo parâmetro, que será um objeto. E como isso é um objeto, ele funciona com pares de chave e valor. A chave se chama recursive. E o valor será true. Isso diz ao Node.js para criar recursivamente todo o caminho até essa pasta. Então, se a pasta que deveria conter essa nova pasta ainda não existir, ela será criada. Ou seja, todas as pastas necessárias para chegar até o local onde estamos criando essa nova pasta serão criadas automaticamente, e então a própria subfolder também será criada. Agora, se eu rodar esse programa, nada muda porque a pasta já existe. Mas se eu apagá-la agora e rodar o programa novamente, a pasta externa será criada, assim como a subfolder.